Boa noite. Vaidade. O sexto e penúltimo dos 7 pecados capitais. Já ouvimos muito sobre o conceito de pecados capitais. É algo que tem que ver muito com a teologia católica, que costuma classificar os pecados em 2 categorias: pecados veniais ou pecados perdoáveis, nos quais a culpa é, por assim dizer, um pouco menor, e então os pecados capitais ou pecados imperdoáveis, os quais seriam mais severos que os outros. Às vezes são também chamados de pecados mortais, pecados cardeais, vícios capitais. Ainda segundo a Igreja Católica, esses pecados destroem a graça de Deus no coração humano. E é necessário, portanto, uma nova infusão de graça, da graça divina, e genuína conversão do coração, dentro dos sacramentos da igreja. Do contrário, os que cometem tais pecados estão perdidos. Embora não concordemos com a Igreja Católica, e pela Bíblia saibamos que a distinção de pecados ocorre em outro nível, nós temos que admitir que os 7 pecados capitais são particularmente perigosos, porque cada um deles é uma forma de idolatria do eu, o que nos coloca face a face com a verdadeira essência do pecado, a idolatria do eu. E de todos os 7, a vaidade, em algumas listas aparece como orgulho, talvez seja o pior de todos. Na teologia católica, a vaidade ou orgulho é o pecado original, a fonte de todos os demais. Está particularmente associado a Lúcifer e costuma ser representado, temos uma imagem ali, costuma ser representado por uma serpente. Os 7 pecados capitais são aqueles que permeiam o coração humano. Qual é a definição de vaidade? A palavra vaidade tem vários significados. Os dicionários nos dão basicamente 2 definições, sendo que a segunda deriva da primeira. Vaidade é um excessivo orgulho, uma excessiva admiração da própria aparência, da própria capacidade, das próprias realizações. É o mesmo que soberba, é o mesmo que narcisismo. Narcisismo vem da mitologia grega, onde Narciso, um jovem belo, rejeitou o amor da bela ninfa Eco, que o desejava desesperadamente. Narciso foi então amaldiçoado, de forma a se apaixonar incontrolavelmente por sua própria imagem, refletida na água. E incapaz de levar a termo a sua paixão, Narciso cometeu suicídio por afogamento. Narcisismo, paixão por si mesmo, pela própria imagem. A segunda definição que os dicionários nos dão, derivada da primeira, é qualidade de ser sem qualquer valor, inútil, desprezível. A ideia é a de que a excessiva admiração própria gera uma completa inversão de valores. E aquilo que a pessoa mais valoriza, aparência, posição, respeito, fama, dinheiro, sucesso, aquilo que a pessoa mais valoriza, acaba de fato não sendo nada
realmente importante. Não tem qualquer valor duradouro, construtivo. Algo inútil, desprezível. E foi exatamente daqui que veio a palavra, o sentido etimológico da palavra vaidade. Vem do latim vanitas, de vanus, que significa vão, vazio. Daqui veio também a palavra vácuo. Quais são as características da vaidade? Uma pessoa vaidosa é alguém que gosta de ser admirado. Ela cria uma imagem pessoal para transmitir aos outros, com a intenção de ser admirado. E tudo que faz, a forma estética, suas realizações, é com o intuito de ser admirado, de receber admiração. A vaidade se manifesta de muitas formas e está particularmente associada a alguns outros vícios, algumas outras coisas, tais como a ganância. O vaidoso não se contenta com pouco. Melhor dizendo, o vaidoso nunca se contenta. Sempre quer mais. Algo que também está relacionado com a vaidade é a inveja. O vaidoso não aceita que outros tenham ou sejam mais do que ele. Interessante, o vaidoso gosta de provocar inveja, mas ele mesmo não sabe como administrar suas emoções quando aparece alguém melhor, mais forte, mais bonito, mais capaz. Inveja. Complexo de superioridade. O vaidoso tem uma opinião exageradamente positiva da sua própria capacidade, de si mesmo. Expectativas exageradamente altas quanto aos seus objetivos, suas realizações pessoais. O vaidoso é convencido de si mesmo e geralmente exagera ao falar das suas habilidades ou das suas realizações. Crítica. O vaidoso não aceita concorrência. É ele que tem que estar no centro do palco, no centro dos holofotes. Quando isso não acontece, ele passa a desacreditar opiniões ou realizações alheias. E muito facilmente se envolve em críticas e fofocas. Vingança. Não confie numa pessoa egoísta. Se sentir diminuída ou ameaçada, ela parte para o ataque, com críticas ferinas. E não poupe esforços para tentar destruir a reputação do rival ou da rival. O vaidoso é cruel, é vingativo, podendo inclusive trair a confiança daqueles que lhe são mais chegados. É você uma pessoa vaidosa? Ou quem sabe eu deveria perguntar, quão vaidoso é você? Quão vaidosa é você? Na internet existem muitos testes de vaidade. Eu olhei uma meia dúzia, selecionei algumas perguntas, adaptei boa parte destas perguntas, e eu gostaria de fazer esse teste com você hoje à noite. Pegue um papel, pegue sua caneta, quem não tiver, pegue o seu tablet, seu celular, porque você vai anotar algumas respostas neste momento. Lembre-se, você está respondendo estas perguntas para si mesmo, não é para mim, não é para quem está ao lado, tá bem? Ninguém vai reprovar, embora estejamos no final do semestre. Seja honesto na sua resposta. Muito bem, estão todos prontos? Muito bem. Primeira pergunta. De que forma
você se sente em relação à sua aparência? Você apenas vai colocar as letras A, B ou C, tá? Pergunta 1, letras A, B ou C. De que forma você se sente em relação à sua aparência? Letra A, muito satisfeito. Perdão, muito insatisfeito. É só me olhar no espelho e começo a encontrar defeito. Letra B, um pouco insatisfeito. Se pudesse, mudaria algumas coisas, mas nada radical. Letra C, bastante satisfeito. Tenho muitas qualidades e invisto nelas. A, B ou C? Pergunta 2. Se aparece alguém que é mais bonito, ou mais bonita, mais talentoso que você e rouba a cena, o que é que você faz? Letra A, fico triste e me afasto para não me sentir ainda mais inferiorizado. Letra B, não me importo. Conheço minhas limitações, mas estou seguro de quem eu sou e do que eu sou capaz. Letra C, fico morrendo de inveja e já começo a procurar os defeitos da pessoa. A, B ou C? Terceira pergunta. Em relação aos seus sonhos e às suas expectativas, você, letra A, se sente inseguro e teme não ser bem-sucedido. Letra B, vai sempre fazer o seu melhor, mas sempre com os pés no chão e dando um passo de cada vez. Letra C, tem projetos bem definidos. Você quer ser uma pessoa rica e famosa e não vai desistir enquanto não chegar lá. A, B ou C? Quarta pergunta. Quando você se compara com outros do seu grupo, como você se sente? Letra A, pequeno, grandemente limitado, e por isso se retrai com medo de ser criticado ou rejeitado. Letra B, normal, nada demais, me conheço a mim mesmo e tenho muitos amigos que me aceitam como sou. Ou letra C, honestamente, percebo que faço a diferença. Acho que estou acima da média e que sou bem quisto e apreciado por isso. Honestamente. Letras A, B ou C? Quinta pergunta. Tablets ou celulares de marca? A propósito, estou pregando meu primeiro sermão de tablet hoje à noite. Tablets ou celulares de marca? Letra A. Até posso ter, mas não vai adiantar. O problema está comigo, não com o meu celular. Letra B. Se puder, compro, mas mais por suas qualidades e não necessariamente porque quero ser popular ou algo parecido. Letra C. Não descanso enquanto não consigo o meu. Se preciso, vendo a própria mãe para comprá-lo. A, B ou C? Sexta pergunta. Quando alguém precisa da minha ajuda, letra A. Quando é para trabalhar, sempre me procuram, parece que não sirvo para mais nada. Letra B. Sinto prazer em ajudar e o faço sempre que posso, independentemente da situação. Letra C. Só se for
para ter algum benefício, levar alguma vantagem. Do contrário, estou sempre ocupado. Muito bem. Poderíamos continuar. Eu acho que já foi o bastante. É uma boa amostra essa aí. Resultado. Se você respondeu só A, recomendo-lhe que procure fazer algumas coisas para melhorar sua autoestima. Tome tempo para si mesmo. Faça as coisas que você gosta. Tente desenvolver novas habilidades, do tipo aprender uma língua nova. Faça uma lista das coisas pelas quais você é grato a Deus e verá que não é uma pessoa tão pequena ou tão insignificante assim. Procure se convencer de que você é importante assim como é, de que Deus o ama e o valoriza assim como você é. Se você respondeu só letra B, você está na média. Agradeça a Deus por ser quem você é e continue assim, continue fazendo o seu melhor. Enquanto você mantiver um nível de equilíbrio entre o interesse por si mesmo e o interesse pelos outros, em equilíbrio, você estará feliz. Você será feliz. Agora, se você respondeu só letra C, sinto muito em dizer, você é extremamente vaidoso ou extremamente vaidosa e está na hora de começar a se preocupar com o assunto. Comece a ver e a valorizar mais as qualidades internas das outras pessoas, não as coisas exteriores, qualidades internas. Procure focar menos em si mesmo, respeite, admire os outros por aquilo que eles são. Se esforce para reconhecer as virtudes, as habilidades dos outros, aprenda a elogiar com sinceridade, não as pessoas em si, mas aquilo que elas fazem, aquilo que elas têm de bom. Busque ser amigo de todos, e não apenas daqueles que possam lhe trazer algum benefício, alguma vantagem. Esteja menos preocupado com aparências. Pense nos valores que perduram e que podem realmente ser uma bênção na sua vida e na vida dos outros. Na verdade, queridos, é muito difícil encontrar alguém que não tenha sequer alguma vaidade, um pouquinho de vaidade. Doses moderadas de vaidade. Me refiro àquele sentimento de valor próprio, de dignidade pessoal. Isto é algo positivo. Isso ajuda a dar sentido à vida, a continuar lutando pelos nossos ideais, por aquilo que nós acreditamos e amamos. Um nível comedido de vaidade pode ser saudável. Permite com que a pessoa equilibre a sua percepção das suas próprias necessidades em relação às dos outros. O problema é quando a vaidade atinge níveis preocupantes ou mesmo doentios. Pessoa muito vaidosa vive num mundo irreal e passa a viver em função e em torno deste mundo que ela criou para si mesma. Quando a vaidade é excessiva, a pessoa perde a noção exata de si mesma e dos outros, achando que todos estão vendo a realidade como ela vê. A vaidade excessiva causa repulsa, tende a afastar as pessoas de bem. Apenas os semelhantes se atraem no mundo das vaidades. Conhece alguém extremamente vaidoso? Perceba, dificilmente essa pessoa está sozinha. Ela sempre acha alguém parecida para estar junto. Os vaidosos se autoafirmam mutuamente. Os vaidosos são pessoas vazias, tendem a se tornar críticas, inescrupulosas, e é por isso que o cristianismo tem tradicionalmente colocado a vaidade na lista dos pecados capitais. Quem é mais vaidoso, o homem ou a mulher? Foi feita uma pesquisa, o erudito jesuíta Roberto Busso, com base no que acontece nos confessionários da Igreja Católica. O artigo foi publicado na revista
do Vaticano, l'Osservatore Romano, intitulado Homens e Mulheres Pecam Diferentemente. Os pecados mais frequentes de cada um dos grupos, dos gêneros, é o seguinte, segundo o estudo. Dos homens, pecado mais frequente, mais confessado nos confessionários. Qual é? Luxúria, lascívia, desejo sexual intenso. Em segundo lugar vem a glutonaria, depois vem a indolência, a ira, o orgulho, finalmente a inveja. Das mulheres, número 1 em confissões, vaidade, seguido da inveja, da ira, da luxúria, da indolência. A Bíblia fala de vaidades muitas vezes. 53 referências na Almeida Revista e Atualizada, mais até mesmo que o orgulho. Na verdade, há um livro inteiro na Bíblia dedicado à vaidade, sobre a vaidade. Que livro é este? Eclesiastes. Um livro estranho, diriam alguns. Difícil de entender. Talvez mais difícil do que qualquer outro da Bíblia. Poucos sermões são pregados sobre o livro de Eclesiastes. Alguns talvez até se perguntem o que esse livro está fazendo na Bíblia. O tom do livro é negativo, do começo ao fim, é pessimista. É como se nada mais tivesse significado. Não há louvor, não há paz, não há esperança, não há brilho, não há vida, não há perspectiva. A vida não passa de um sopro, de um vento, uma sucessão enfadonha de eventos. Vamos ler alguns textos de Eclesiastes. Capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Capítulo 2, versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Versículo 17. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Capítulo 3, versículo 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Capítulo 6, versículo 2. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta, de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Capítulo 11, versículo 8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Capítulo 12, versículo 8, o último texto. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Que livro estranho. Um livro sobre a vaidade humana. Todo o livro, na verdade, foi construído em torno deste tema. Onde é que está a imagem? Me ajudem, por favor.
Essa já foi. Quem é mais vaidoso? É o homem ou é a mulher? Deveria ter mostrado antes. Eclesiastes é um livro sobre a vaidade humana. Todo o livro, eu dizia, foi construído em torno desse tema. Uma curiosidade, vaidade em hebraico, a língua original em que Eclesiastes foi escrito, é Hevel. O valor numérico de Hevel é 37. Nós devemos, em hebraico, considerar apenas as consoantes, H, o B e o L. E o valor numérico de Hevel é 37. Este é o valor numérico da palavra vaidade, em hebraico, 37. A palavra vaidade ocorre 37 vezes no livro de Eclesiastes. Algo planejado, sem dúvida nenhuma. O autor de Eclesiastes se apresenta a si mesmo como um pregador. E ele se identifica como filho de Davi, rei de Israel. A pessoa em questão é o rei Salomão, embora ele nunca cite o seu próprio nome. E o tom pessimista do livro se deve ao fato de que Salomão escreveu após haver mergulhado fundo no materialismo, na sensualidade, na idolatria. O reinado de Salomão foi o mais próspero de toda a história de Israel. Ele amava o Senhor. Demonstrou profunda humildade e submissão no início do seu reinado e por isso foi grandemente abençoado. Talvez mais do que qualquer outro rei que Israel tenha tido. Vamos ver em 1 Reis, capítulo 3, versículos 3 em diante. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 3 em diante. Salomão amava ao Senhor. Andou nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o altar maior, ofereceu 1000 holocaustos. Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também o que não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, para que não haja igual entre os reis por todos os teus dias. Assim começou Salomão, humilde, submisso, pedindo a Deus uma única coisa: sabedoria para que reinasse de modo correto, para que julgasse o povo de modo correto. O Senhor se agradou e deu sabedoria e muito mais. Tudo aquilo que Salomão poderia ter pedido e não pediu. Com o tempo, porém, a glória de Salomão lhe subiu à cabeça.
a riqueza, a prosperidade, as honras que recebia, de modo que pouco a pouco acabou se afastando do Senhor. Perdeu de vista a fonte de sua sabedoria, riqueza, poder, ao ponto de suas tendências naturais acabarem prevalecendo sobre a sua razão. Pouco a pouco, confiança em Deus foi substituída por confiança própria, e ele acabou seguindo o curso das suas próprias inclinações, das suas próprias decisões e escolhas. Sua sabedoria se tornou confusa pelas distorções que gradualmente se lhe apoderaram da mente. Suas sensibilidades espirituais e morais se obliteraram. Sua consciência se tornou insensível. Seu juízo se perverteu. A dúvida e a descrença endureceram-lhe o coração. Enfraqueceram-lhe os princípios. Degradaram-lhe a alma. E o resultado? O resultado foi uma profunda apostasia. Capítulo 11 de 1 Reis. Capítulo 11, versículos 3 a 6. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Se continuarmos a leitura, vamos ver que Salomão, mesmo que edificara o templo, a casa do Senhor, edificara templos a deuses pagãos. Permitiu com que suas mulheres queimassem incenso e sacrificassem a outros deuses. Profunda apostasia. Quando a idade chegou, porém, quando o vazio e o desencanto para com a vida já haviam tomado conta de seu coração, Salomão começou a ter uma noção de seus erros e a perceber a sua tolice. Quanto tempo perdido, quanto desperdício, quanta estupidez. E foi nesse contexto, no contexto de seu retorno, que ele escreveu o livro de Eclesiastes. Ao atingir o fundo da miséria, do vazio, da futilidade da vida, longe de Deus, ao meditar sobre o que ganhara e os benefícios que tivera, ele chegou à conclusão de que tudo não passava de vaidade. Ele chegou à conclusão de que Deus é realmente a única coisa que importa nesta vida. Tudo o mais é como o vento, vazio, passageiro. O livro de Eclesiastes é um testemunho dos anos perdidos de Salomão. Uma lição de advertência, um registro de sua tolice e de seu arrependimento. Nem tudo que está no livro de Eclesiastes é um exemplo, é um modelo para nós. Ali nós temos que ser muito cuidadosos para distinguir aquele Salomão refletindo sobre suas tolices e o Salomão agora tentando tirar lições positivas. Muito de Eclesiastes é uma solene advertência do que acontece quando deixamos Deus de lado e nos entregamos às nossas vaidades. Quando buscamos apenas o prazer, a glória, a riqueza, o poder que o mundo oferece. Quem sabe a passagem mais conhecida de Eclesiastes seja capítulo 12, versículo 1. Eclesiastes 12, 1. Tente imaginar o velho rei reunindo
a nação de Israel, pregador, dirigindo-se a eles, depois de todas as cabeçadas e frustrações, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Queridos, esta é a mensagem do livro de Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não precisamos experimentar os desencantos da vida, as frustrações, os desapontamentos de haver buscado sentido em coisas efêmeras, riqueza, glória, prazer, sucesso, para então, somente então, nos lembrar de Deus. Não precisamos disto. Não precisamos chegar ao fundo do poço, experimentar de sabores de uma vida sem Deus, para somente então nos voltarmos a Ele. Terá sido muita perda de tempo, muito desperdício. Porque tudo passa: glória, riqueza, sucesso, beleza, tudo passa. A saúde passa, o vigor passa, a alegria se acaba. E no mundo das vaidades fica apenas o vazio, um sentimento de desamparo e angústia que nada poderá amenizar. Boris Becker, um dos maiores tenistas da história, o mais jovem a ganhar o Grand Slam, no mesmo ano, os principais campeonatos do mundo. Depois de muitos troféus, muitas vitórias, muita glória, muito dinheiro, ele deu uma entrevista dizendo: eu era vazio. E por várias vezes eu estive à beira do suicídio. Não deixemos para nos lembrar de Deus apenas quando tivermos gasto nossas energias, nossos talentos e recursos numa vida inútil e sem significado. O mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Este é o melhor antídoto contra a vaidade. Amar a Deus acima de todas as coisas e equilibrar o nosso interesse por nós mesmos com o nosso interesse pelos outros. Esforcemo-nos nisto e Deus vai nos dar uma vida rica de bênçãos e experiências. Seremos uma bênção àqueles que nos cercam e sentiremos o verdadeiro sabor daquilo que realmente importa, daquilo que realmente vale, daquilo que perdura. Que Deus nos abençoe. Vamos terminar com uma oração. Nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por todas as coisas boas que Tu tens feito em nossa vida, por todas as bênçãos que Tu nos dás. Pedimos-te perdão, Senhor, se muitas vezes temos olhado demasiadamente para nós mesmos e deixado de dar honra e glória a Ti, como nosso Criador, o nosso Deus, nosso mantenedor, nosso Salvador. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos realmente amar-te mais do que tudo neste mundo. Possamos dedicar nossa vida ao Teu serviço. Possamos sempre perguntar: o que é que Tu esperas de nós? Qual é o lugar que Tu desejas em que nós estejamos? O que é que Tu desejas que nós façamos neste mundo para o avançamento da Tua igreja, para o apressamento da Tua vinda, para que muitas pessoas possam ser abençoadas por nosso intermédio?
Ajuda-nos a amar-te acima de todas as coisas. Ajuda-nos também a termos um senso de dignidade própria, que é necessário, porque somos teus filhos, criados à tua imagem e à tua semelhança. Mas que saibamos equilibrar este senso pelo interesse e serviço naqueles que nos rodeiam. Que saibamos apreciar e a valorizar as pessoas como elas são. Que possamos, com tua graça, exercitar sempre esta prática. Foi isso que Jesus fez, e é isso que nós, teus filhos, também queremos fazer. Em nome dele, tudo pedimos e agradecemos. Amém.